Meu nome é João Alfredo e eu sou um dos desenvolvedores do aplicativo Palos. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre os cuidados necessários no momento que vocês tiram a foto para a realização do levantamento do teste palográfico. O app ele foi pensado para fazer o levantamento com base em uma única foto. Mas para que esse levantamento seja feito de maneira adequada, alguns cuidados precisam ser tomados. E agora nós vamos listar quais são esses cuidados. Mas antes de falar dos cuidados propriamente, eu vou falar um pouco de como vocês submetem um teste para o levantamento na nossa nuvem, através do aplicativo Palos. Para isso, para vocês submeterem um teste para o levantamento, vocês precisam clicar no ícone que tem um sinalzinho de mais lá na base do aplicativo. Uma vez clicando nesse ícone, vocês vão para a tela onde vocês irão preencher os dados do paciente de vocês. Vocês podem preencher o nome campo, idade, sexo, CPF, região e escolaridade. Mandatório é o preenchimento do campo nome. Os demais campos têm preenchimento opcional. Ponto aqui é que, dependendo dos campos que vocês preenchem, vocês podem ou não ter determinadas opções de tabelas normativas para fazer a classificação dos diferentes construtos durante o processamento do teste de vocês. Bom, então preenchendo os campos, vocês clicam em próximo. Clicando em próximo, então vão ser listadas as tabelas normativas possíveis de serem utilizadas para classificar os diferentes construtos. Vocês podem optar pelas tabelas gerais, as gerais por sexo, gerais por escolaridade, apenas por região e sexo e região e escolaridade. Importante que essas opções só estarão disponíveis quando vocês preencherem os campos anteriores. Eventualmente, se vocês não preencherem, por exemplo, o sexo, as tabelas estratificadas por sexo não estarão disponíveis. Então, agora, uma vez escolhida a tabela, vocês devem clicar em confirmar. Clicando em confirmar, após esse clique, vocês vão para uma tela onde são listados os cuidados, um lembrete com os cuidados que vocês devem ter no momento de tirar a foto, né? E justamente são os cuidados que nós vamos repassar com mais atenção aqui neste vídeo. Então, lido o lembrete, vocês clicam em próximo e aí vocês vão para a tela propriamente onde vocês têm duas opções para alimentar o aplicativo com os dados do formulário. Uma opção é adicionar uma foto que já esteja na galeria de vocês, então quer dizer que vocês tiraram, não através do aplicativo, uma foto, ou vocês clicam na opção utilizar câmera, então onde o aplicativo vai chamar a câmera de vocês para fazer uma foto justo neste momento do formulário. Aqui, nessa apresentação, nós vamos trabalhar com a opção de utilizar câmera. A diferença com relação a adicionar imagens da galeria, com relação aos cuidados, é nenhuma. Então, os mesmos cuidados que vocês precisam ter para uma opção ou para outra vão ser apresentados aqui. Então, uma vez clicado em utilizar câmera, vai aparecer a câmera de vocês, onde vocês então vão poder mirar o formulário e tirar a foto de vocês. Importante, quando vocês tirarem a foto, é importante que o formulário seja colocado sobre uma mesa plana. Essa mesa ela deve cobrir toda a área, todo o enquadramento da câmera de vocês. Além disso, ela deve contrastar com o formulário, quer dizer, ela tem que ter uma cor que contraste com o branco do formulário. E, importante, o formulário, no momento do enquadramento, ele não deve ocupar todo o campo da câmera. Ele deve, sim, estar circunscrito à câmera, ele deve estar dentro desse enquadramento, dentro da área da câmera, mas vocês devem ter o cuidado de serem generosos nas bordas que vocês deixam entre as laterais da câmera e as laterais do formulário. Ele não tem que estar o enquadramento perfeitamente ajustado ao campo da câmera. Muito pelo contrário,
o ideal é que vocês deixem margens entre as bordas superiores, as bordas superior, inferior, lateral esquerda e lateral direita. Esse é um exemplo de uma foto ideal para a realização do levantamento. Vocês têm que ter, então, esse formulário aí numa situação similar à dessa foto. Importante também que vocês não tenham nenhum outro objeto junto dessa foto e também que vocês não tenham outros formulários que não único exclusivamente aquele que vocês querem realizar o levantamento. Bom, uma vez então feito o enquadramento nessas condições, vocês cliquem no botão de foto, ele vai tirar a foto de vocês e vai retornar então a tela ali de opções, justamente mostrando a foto que vocês recém tiraram. Aí vocês podem clicar em utilizar câmera novamente, caso esse formulário tenha preenchimento no verso. Essa segunda foto tem que seguir os mesmos cuidados. Caso não tenha preenchimento, essa única foto é a foto necessária, e aí vocês devem clicar em enviar para submeter o formulário para o nosso processamento em nuvem. Uma vez clicado em enviar, o que vai acontecer? Vocês vão ser direcionados para o que a gente chama de painel de controle do aplicativo. No painel de controle do aplicativo, ali vão estar listados todos os testes que vocês eventualmente já tenham submetidos. E não só vai listar todos os testes, né? Não só todos os testes serão listados, como também o status de cada um dos testes vai aparecer. O que vem a ser o status? O status é a maneira como vocês podem monitorar em que estágio do processo o teste que vocês submeteram está dentro do aplicativo. E importante, né? Quando vocês tiram a foto, o status inicial é em análise. O que ele está indicando para vocês? Que o formulário ele foi submetido à nuvem, ele está lá nos servidores sendo processado, né? E aí vocês têm que aguardar ao redor, em média, no máximo 1 minuto, para que esse status mude, para que esse processamento seja finalizado. E importante, para que vocês tenham o status atual dos testes de vocês, é importante vocês fazerem o refresh, a atualização da tela do painel de controle. Como vocês fazem isso? Vocês devem deslizar o dedo de cima para baixo na tela do aplicativo, de forma então que ele dê o status atual. Se vocês não fizerem isso, muitas vezes o teste de vocês já mudou de status, mas essa mudança não se refletiu no painel de controle. Por quê? Porque ele não foi atualizado. Então é importante que vocês deslizem o dedo no painel, de forma que vocês façam uma atualização, um refresh, então, do status dos testes. Aí, então, vocês vão poder verificar qual é a condição atual daquele teste que vocês recém submeteram. Uma vez terminada a análise, o status do teste ele vai mudar de em análise para necessita aprovação. Então, o que vem a ser necessita aprovação? Esse é o momento onde vocês vão clicar no teste e uma imagem vai aparecer para que vocês avaliem se o processamento que foi feito em nuvem foi adequado. Que é o que eu vou mostrar na tela seguinte agora para vocês. Vocês então, ao clicarem em necessita aprovação, vai aparecer então um pop-up, né, uma telinha, onde vão aparecer os dados ali, o nome do paciente de vocês, a idade, o CPF, a região, a escolaridade, conforme vocês preencheram ou não. E aí agora vocês precisam o quê? Para darem continuidade do processo, é mandatório que vocês façam a avaliação da imagem que a gente chama imagem de prova. Vocês devem então clicar ali onde está indicado pela seta. Né? Ao clicarem naquela imagem, que é a imagem do processamento que foi realizado lá na nuvem, vocês vão poder avaliar se esse processamento aconteceu de forma adequada ou não. Bom, ao clicar na imagem, então o aplicativo ele vai ampliar a imagem para vocês e vai mostrar basicamente a identificação, então como a nuvem, como o nosso algoritmo identificou as diferentes estruturas do formulário. Né? É importante que nesse momento vocês identifiquem que todos os palos que vocês têm, eles estão pintados, eles foram destacados pelo algoritmo, então que nenhum esteja faltando,
ou nenhum palos fantasma surja, né? E além disso, vocês devem identificar se o processamento fez a adequada identificação dos diferentes tempos do teste, né? Nesse caso aqui, o primeiro tempo está em vermelho, o segundo em amarelo, o terceiro em verde, o quarto em azul e o quinto em lilás, né? Cada, então, tempo tem uma cor diferente. Na parte superior vocês têm aquele momento de teste e na parte inferior ali vocês têm o teste propriamente dito. A análise que vocês precisam fazer da imagem de prova. Eu vou dar um zoom nessa imagem maior aqui para a apresentação. Como eu disse para vocês, importante é verificar se todos os palos estão pintadinhos. Vocês podem ver aqui que todos os palos estão pintados, não tem nenhum faltando, só os palos são pintados, então as linhas, por exemplo, que separam tempos, elas não são pintadas, né? E além disso, cada tempo, os palos pertencentes ao determinado tempo têm uma determinada cor. Então, por exemplo, aqui o primeiro tempo é vermelho, o segundo amarelo, o terceiro verde, o quarto azul e o quinto é lilás ou violeta. É importante, então, além de verificar a pintura dos palos, que, novamente, reforçando, que cada tempo tenha a sua própria cor. Caso alguma dessas condições não tenha sido satisfeita, significa que o algoritmo, por algum problema, foi incapaz de fazer o adequado processamento. E essa foto precisa ser repetida. Agora, se essas condições, se após essa avaliação, essas condições tiverem sido satisfeitas, vocês podem ter certeza que o algoritmo vai levantar com a maior precisão possível e de forma correta o teste palográfico e vai fazer a classificação adequada dos diferentes construtos. Então aí, por isso que essa imagem de prova ela é fundamental para que vocês tenham segurança de que o relatório que o aplicativo vai gerar é um relatório preciso. Bom, alguns truques aqui. Às vezes pode ser que a imagem não seja tão grande, né? Depende do tamanho do celular, do tamanho da tela, e aí vocês precisam dar um zoom para que vocês olhem com mais detalhe essa imagem. Isso é bem tranquilo de ser feito, vocês precisam fazer aquele movimento de pinça, onde vocês abrem com os dois dedos dando zoom, ou com os dois dedos vocês fecham para diminuir ou aumentar o zoom da imagem, permitindo então que vocês possam então ver os diferentes detalhes, ou todos os detalhes aí da imagem de prova. Após vocês terem feito essa avaliação, vocês devem clicar fora da imagem de prova, como está mostrando a apresentação, para que vocês voltem para a etapa anterior, onde é que vocês vão dizer se vocês aprovaram ou não a imagem de prova do teste que vocês submeteram. Bom, então clicando ali fora, vocês voltam para essa telinha lá, e aí vocês têm duas opções. Ou vocês têm uma opção de tirar novas fotos, que é justamente a opção que vocês devem escolher caso as condições que eu listei anteriormente não tenham sido satisfeitas, né? Então, isso significa que o algoritmo ele não foi suficientemente capaz de fazer o processamento do teste. Agora, se tiver tudo ok, né, vocês podem clicar em aprovar, e aí, então, o relatório vai ser gerado e enviado para o e-mail de vocês. E é nesse momento, inclusive, que aquele crédito que vocês têm adquirido vai ser consumido, né? Então, é nesse momento que vocês decidem ou não se vocês vão consumir um crédito para que efetivamente o relatório seja gerado. E para isso, vocês devem avaliar se a imagem de prova está adequada, né? O algoritmo, claro, ele foi pensado, ele foi testado em inúmeras situações diferentes, mas nem todas as situações vão ser passíveis de serem processadas, e aí eventualmente vocês têm que tirar novamente a foto, né? Porque algum cuidado vocês deixaram escapar no momento da foto, ou realmente o algoritmo não está conseguindo fazer o levantamento, às vezes até porque o teste pode estar invalidado, né? Então, uma vez vocês clicando agora em aprovar, esse teste vai ser submetido para a nuvem, né? Então, e uma mensagem vai aparecer para vocês dizendo que o teste, vocês vão receber um e-mail com
o relatório. Né? Pronto, aí está feito, é dessa forma que funciona o nosso aplicativo para vocês terem o relatório de vocês. Agora, alguns cuidados são necessários para que o processamento ocorra, né? Para que eventualmente vá para aquele status de necessita aprovação, né? Ou até para vocês, antes de vocês darem a aprovação na foto. A primeira coisa, é importante que vocês tomem o cuidado de utilizarem uma mesa que contraste com a cor do formulário. Vocês têm um formulário branco, se vocês colocarem sobre uma mesa branca, fica muito difícil para o algoritmo conseguir fazer diferença entre o que é mesa e o que é formulário. Né? Por quê? Porque a cor é muito próxima da mesa dado o formulário. Então é importante que vocês tenham uma mesa que contraste. Né? Aí está um exemplo, o formulário foi colocado sobre uma mesa branca. O que vai acontecer? Muito provavelmente, quando vocês fizerem a atualização do painel de controle, vai aparecer lá que o teste de vocês está em falha. Né? Em falha significa o quê? Que o algoritmo não foi nem capaz de gerar a imagem de prova. Porque provavelmente ele teve um erro que inviabilizou que isso acontecesse. E um dos motivos é, por exemplo, que a superfície de vocês ela não contraste com o formulário. Outro erro que pode gerar uma falha é quando vocês tentam fazer o enquadramento da foto, do formulário, de forma que as bordas casem, as bordas do formulário casem com as bordas da câmera. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, provavelmente vai gerar um status de falha, seja porque vocês tentaram fazer um enquadramento perfeitinho, ou até porque vocês cortaram partes do formulário. Então, se vocês lembrarem como lá naquela imagem inicial que eu mostrei para vocês de exemplo do que é uma foto boa, vocês devem deixar margens generosas. Para isso, o que vocês devem fazer é afastar a câmera. Afastem a câmera do formulário e aí vocês vão evitar esse tipo de falha. Né? Outra coisa que pode gerar uma falha é a mesa ou a superfície que vocês estiverem usando, ela não estar ocupando todo o campo da câmera. Vocês podem ver aqui que eu coloquei o formulário, né, nesse exemplo, na borda da mesa. Então, além da mesa em si, eu estou vendo o fundo, né, o chão, o piso. Isso também vai interferir, pode interferir no algoritmo e ele entrar em falha. Né? Então, evitem, a mesa tem que ocupar toda o campo da câmera. Uma possibilidade também é que ao invés de vocês utilizarem a mesa, vocês podem colocar o formulário no chão. Né? Daqui a pouco vocês não têm uma mesa grande o suficiente, ou que ela não é capaz o suficiente de ocupar toda o campo de visão da câmera. Vocês até mesmo podem colocar o formulário no chão, né? E tirar uma foto do formulário no chão. Né? Claro, vocês vão ter que se agachar, daqui a pouco vão ter que se exercitar um pouquinho mais para fazer essa foto, mas é uma possibilidade para ocupar todo o campo da câmera. Né? Claro que tomando esse chão, esse piso, vai ter que contrastar, se fosse uma mesa, com o branco do formulário. Outra coisa que eventualmente pode gerar problema é uma condição de iluminação inadequada. Caso o local de vocês estiver pouco iluminado, pode gerar uma falha. Né? Aí vocês têm a possibilidade, por exemplo, de clicar na opção de utilizar o flash, que inclusive vocês podem ver ali tem um íconezinho de um raio no canto superior esquerdo, que é justamente o flash. Vocês podem clicar ali e vocês vão indicar para o aplicativo que vocês querem tirar a foto com flash. Né? Quanto às sombras, o aplicativo é bastante robusto em suportar sombras. Eventualmente, uma sombra muito intensa pode gerar problema, mas não é algo tão crítico. Né? Então, por exemplo, até nessa foto vocês podem ver que tem um pouco da sombra da câmera. O importante é que vocês tenham uma iluminação adequada. Nem muito escuro e também nem muito claro. Às vezes, ser muito claro também prejudica, até porque, como o teste é feito com grafite, às vezes uma luz muito intensa pode fazer com que o grafite brilhe, reflita a luz, e aí também gera um problema no algoritmo. Tá? Mas então também tomem cuidado com a iluminação, que isso pode gerar uma falha e o teste nem ir para a etapa de necessita aprovação. Bom, alguns outros problemas que não vão gerar falhas, mas vão gerar problemas na imagem de prova. Um deles é o formulário, o aplicativo ele foi concebido
para receber, para processar um formulário que não tenha nenhuma anotação além dos palos ou dos riscos ou dos traços horizontais de separação de tempos, né? Eu sei que é uma prática comum pedir para o paciente anotar o número de palos de cada um dos tempos, né? Mas o aplicativo, como ele faz isso por si só, ele dispensa essa anotação, né? Então, ele não foi concebido para suportar, né, para processar adequadamente quando essa anotação está presente. Então, é importante que os formulários, a partir do momento que vocês passarem a utilizar o aplicativo, vocês não precisam mais pedir para o paciente de vocês contar o número de palos, né? Inclusive, vai liberar mais cedo o paciente, né? Porque caso haja essa contagem, vai gerar problema no processamento. Outra coisa, assinatura, né? Uma assinatura no próprio formulário também pode vir gerar problemas na imagem de prova. Como é que vocês vão ver se a imagem de prova tem problema? Como eu disse para vocês, vocês só devem ter no formulário pintado os palos. O que vocês podem olhar aqui é que vocês têm os números ali, eles estão pintados. Ó, o 178, ele ficou ali pintadinho de amarelo, né? Inclusive ele não conseguiu separar por causa disso de maneira adequada os tempos aqui, ó. O segundo tempo ele juntou com o terceiro tempo. Isso foi fruto do quê? Do fato de existir uma anotação que não é um palo, né? A assinatura às vezes também pode gerar problemas porque ela pode ser confundida com palos. Nesse caso aqui, em particular, até não foi confundido, mas não deve-se evitar assinaturas no formulário, assim como não devem ter as anotações do número de palos por tempo. Então, ele vai gerar uma imagem de prova, mas quando vocês verificarem a imagem de prova, vocês vão ver. Nesse caso, tem dois problemas. Um que tem palos pintados que não são palos, né, por exemplo, os números, e os tempos não foram adequadamente separados. Esse formulário de 5 tempos só foram identificados 4 tempos, por causa das anotações, que gerou esse problema. Outra coisa que não pode acontecer é vocês submeterem para processamento um teste cujo formulário está cortado, esteja rasgado, né? Por quê? Porque como o aplicativo ele tem que fazer o ajuste devido às distorções de perspectiva, né? Porque esse formulário não está perfeitamente alinhado, paralelo com a câmera, né? Ele tem que fazer essas correções geométricas. E para isso eu tenho que ter o formulário íntegro. Então se ele tiver um rasgão, o que vai acontecer? Apesar vai gerar uma imagem de prova, né? Pode até dar falha, mas muitas vezes ele gera a imagem de prova, mas a imagem de prova ela vai parecer distorcida. Vocês podem ver assim que ela não parece que é um formulário que vocês estão vendo ele de frente para vocês, né? Ortogonal a linha de visão de vocês, né? Ele está distorcido. Inclusive ele comeu uma parte ali da primeira etapa de teste, né? Então, apesar dele ter pintado todos os paus, nesse caso nem pintou todos, né? Vocês podem ver que lá em cima não foram todos pintados. E, apesar dele ter separado os tempos de maneira inadequada, ele está deformado. Foi uma deformação causada pelo formulário rasgado, né? Então, a imagem de prova já descarta esse, e vocês já devem... não adianta nem tirar uma nova foto. Infelizmente, esse formulário rasgado não vai poder ser submetido ao aplicativo. Outra coisa importante é que o formulário de vocês ele não deve estar amassado, né, ou muito amassado. Por quê? Porque no momento da análise, esse amassado do formulário pode falsear as métricas de distância, de inclinação, né, de tamanho dos palos, né, justamente pela folha estar amassada. Então o que vocês vão olhar na imagem de prova? Nesse caso, inclusive, a imagem de prova pintou todos os palos direitinho, separou os tempos, mas vocês podem ver que o formulário está deformado, né? Você, inclusive, vê o vinco desse formulário. Isso é indicativo que vocês podem ter uma perda da precisão ali no relatório, né? Então é importante que esse formulário seja desamassado. Eventualmente vocês podem até utilizar uma fita durex transparente e fixar pelas pontas do formulário ele na mesa, né, para deixar ele esticadinho. Então é uma alternativa, a gente já fez alguns testes e que o aplicativo processa ele direitinho,
né? Então vocês devem evitar formulários muito amassados, né? É claro que ele não precisa ficar perfeito, né? Não é para passar ferro o formulário, né, junto da mesa, mas ele precisa ele ficar relativamente esticadinho, bonitinho, para que vocês tenham garantias de que o processamento dos diferentes construtos, né, seja feito, principalmente aqueles envolvendo distância, altura, inclinação, seja feito de maneira adequada. Inclusive vocês vão ver que quando ele está amassado, inclusive ele distorce um pouco o formulário também, ele não tem uma cara assim, parece retinho, né? Aquela linha que ela estava bem, perfeitamente na horizontal, pode ver que ela ficou inclinadinha, né? Então, cuidado com formulários amassados. Outra coisa importante é a mesa que vocês escolherem, cuidem qual é a textura, ou qual é o motivo que tem gráfico dessa mesa, né? Mesas texturizadas, com motivos florais, quadriculados. Essa é uma toalha tipo de cantina italiana, né? Para ficar bem escrachado o exemplo. Mas essas estruturas podem fazer o quê? Gerar problemas. Na definição das bordas do formulário, e também se vocês olharem, assim, além de ele ficar deformado, ele ficou deformado, nem todos os palos estão pintados, vocês podem ver que tem palos que foram pintados pela metade, e aqui na esquerda vocês podem ver que tem uns palos fantasmas, surgiram palos que não existiam. Por quê? Porque o fundo foi inadequado, né? O fundo gerou uma confusão no algoritmo, né? Então por isso o fundo ele deve ser o mais uniforme possível, além de contrastar, né? Não ter estruturas ser muito texturizado, né? Porque motivos florais podem gerar problemas como os listados aqui. Outra coisa importante também que pode gerar problema, não gera falha, mas gera problema na imagem de prova, vocês vão identificar isso na imagem de prova, é ter objetos junto do formulário. O formulário só tem que estar ele ali, não pode ter nem outro formulário junto, é só aquela única folha, né? E aqui, por exemplo, aqui eu deixei o mouse, eu deixei o meu case do fone de ouvido, né? Vocês não devem evitar essas estruturas que não formulário teste. O aplicativo foi pensado para ter única e exclusivamente a informação do formulário na foto. Nesse caso, inclusive, ter estruturas adicionais ao formulário geraram palos fantasmas. Vocês podem ver ali que a borda do case gerou um palo, a própria borda do mouse gerou uns palos ali, ou apareceram palos fantasmas que não existiam, né? E isso gerou um problema nessa foto. Então, assim, nenhum objeto. É único e exclusivamente que vocês precisam ter o formulário na foto de vocês. Bom, uma vez, se vocês tiverem, tomarem todos esses cuidados, verificarem as fotos de vocês, prestando atenção nisso que eu comentei, né, de que todos os palos precisam estar pintados, não devem haver palos fantasmas, os tempos devem ter sido adequadamente identificados, cada tempo com palos de uma determinada cor, aí podem submeter que é garantido que esse processamento vai ser feito de maneira adequada, né? Caso não aconteça isso, vocês têm a possibilidade de tirar uma nova foto, podem tirar quantas fotos vocês quiserem, vocês não consomem créditos para tirar novamente uma foto. Agora, no momento que vocês clicam em aprovar, o crédito é consumido e o relatório é gerado. Se vocês aprovaram uma foto que tem algum dos problemas que eu listei previamente, ele vai gerar um relatório que provavelmente vai ter alguns erros de processamento, né? Bom, então dando tudo certinho, verificada a imagem de prova, estando ok, vocês vão receber então no e-mail de vocês o link para acessar o formulário, né? E inclusive com uma senha para vocês poderem ter toda a segurança de que vão acessar esse link e vão entrar no formulário do paciente de vocês. Então, ao clicar no link, vai abrir o navegador do computador de vocês, eventualmente pode abrir até o navegador do celular, mas vai abrir o ideal, talvez seja melhor olharem com mais calma o formulário, o relatório, no navegador do computador, né? Eu prefiro, do iPad, né? E aí vai abrir o navegador e vocês precisam colocar aquela senha que acompanha o e-mail. Vocês podem dar um copy lá e trazer para cá, para não ter que estar decorando a senha, né? Ctrl+C, Ctrl+V, né? E aí, vocês, uma vez colocando a senha, clicam em acessar o relatório e aí vocês vão ter, então, o relatório de vocês com uma primeira parte que é a avaliação quantitativa
e a segunda parte, que é a avaliação qualitativa do teste, né? Inclusive, no navegador de vocês, lá no canto superior esquerdo, tem um menu que leva vocês para as diferentes partes do formulário, que é a parte quantitativa, a qualitativa, a parte que vocês vão avaliar a emotividade. Depois vocês podem, a parte onde tem a imagem do teste, que vocês podem ver como é que ficou a foto que vocês submeteram. Tem a imagem de prova também, para vocês novamente verificarem se está tudo ok, né? Se não tem nada estranho, né? Infelizmente ele já foi submetido, já foi consumido um crédito, mas ele dá mais uma oportunidade de vocês, para vocês terem certeza de que aquele relatório foi adequadamente processado, né? Vocês podem então ir lá para a parte final, né, que é salvar documento. Quando vocês vão para a parte de salvar documento, o que acontece? Alguns construtos exigem que vocês façam a seleção da classificação, porque o algoritmo foi incapaz de fazer essa avaliação qualitativa. Importante aqui, né, é vocês revisarem todo o formulário da parte qualitativa. A qualitativa é uma avaliação que ela tem um certo grau de subjetividade entre os psicólogos, até porque tem E aí, porque ele está ali, viu o paciente dele, né, tem uma visão mais global do formulário, uma análise mais crítica, né, mais inteligente, né, porque nunca um aplicativo desse vai chegar próximo da inteligência, do valor do técnico do psicólogo. Então é preciso que ele vá ali nos construtos qualitativos e avalie se a sugestão, uma sugestão que o algoritmo deu, né, está adequada com a percepção técnica do psicólogo, né? Então é importante, ele tem a possibilidade de alterar as classificações, caso ele discorde, total liberdade, e automaticamente o relatório vai refletir essa alteração. E além disso, lá no final, voltando, né, antes de liberar para fazer a impressão, para gerar o documento Word, que vocês têm toda a liberdade de editar o documento Word também, né, por isso que é um documento editável, Word, alguns construtos qualitativos ele pode exigir que vocês vão lá e façam a classificação, porque ele foi incapaz. Nesse caso aqui em particular, ele não conseguiu fazer uma sugestão para produtividade, irregularidade do traçado e outras irregularidades. O que vocês fazem? Vocês clicam no construto, ele vai jogar lá no construto, e aí vocês vão poder fazer então a classificação. E depois podem voltar, então, feita essa revisão, cliquem em salvar documento e ele vai gerar o documento Word para vocês. E aí esse documento Word vocês guardem no computador de vocês, podem editá-lo conforme, podem alterar o layout, podem colocar o logo de vocês, tem total liberdade de fazer isso no documento. E importante, o teste de vocês vai ficar 30 dias na nuvem, depois de 30 dias ele é apagado dos nossos servidores, né? E nesse intervalo de 30 dias vocês podem voltar lá no painel de controle do aplicativo e pedir para reenviar o link para vocês, caso vocês tenham perdido o link do relatório de vocês. E uma coisa importante é que às vezes o pessoal também pode reclamar que não recebeu o relatório não tá aparecendo na caixa de entrada do e-mail de vocês. Muitas vezes porque pode acontecer do servidor de e-mail de vocês estar classificando o nosso e-mail como um spam, né? E aí, em função disso, é importante que vocês entrem na caixa de spam e digam lá que esse e-mail não é spam, para que isso não volte a acontecer, certo? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Aí, cuidados importantes, vocês seguirem eles. No começo é um pouquinho chatinho, depois vocês se acostumarem, vocês vão ver que é bem prático, vocês vão tirar uma foto, já sabem o que devem ou não devem fazer, e esse processo vai ser bem fluido e muito rápido, né? Agradeço, mais uma vez, o Paulo vai gerar um relatório sugestivo, vocês, que são, a opinião de vocês é que conta, é mandatória a análise de vocês, então vocês, esse relatório sugestivo vocês podem alterar da maneira que melhor convier. Muito obrigado
estamos abertos a sugestões, a críticas. Vocês têm o nosso site, o www.testepalográfico.com.br. Podem mandar e-mail para a gente, testepalográfico@testepalográfico.com.br. Também podem ter o suporte via WhatsApp, né? São esses os nossos canais de contato com vocês, né? E mais uma vez, boa noite e agradeço muito o interesse de vocês pelo nosso aplicativo. Um forte abraço.